Marcelinho Carioca se eternizou no futebol com a camisa do Corinthians e ganhou o apelido de Pé de Anjo pelos chutes que fazia a torcida corintiana sonhar. Nascido no Rio de Janeiro, no início da década de 1970, Marcelinho teve uma infância pobre na zona norte do Rio de Janeiro. Trabalhava como vendedor nas praias da cidade para ajudar a sustentar a família. Começou no futebol na base do Madureira e ainda na base se mudou para a Gávea e foi lá com a camisa rubro-negra do Flamengo que se tornou profissional. Estreou em um Fla-Flu no Maracanã lotado, entrando no lugar de Zico. O ano era 1988. Marcelinho tinha 16 anos e faria ainda outros 4 jogos naquele campeonato brasileiro. Marcelinho aproveitou o tempo com Zico para aprender a bater faltas com Galinho. Marcelinho ouviu o conselho de Zico e aperfeiçoou a jogada nos treinamentos. E aí Marcelinho cresceu no futebol no meio de grandes craques como Zico, Júnior, Renato Gaúcho e Zico. E em 1989 participou da goleada por 5-0 sobre o Fluminense e marcou seu primeiro gol como profissional contra o Grêmio. Em 1990, Marcelinho conquistou seu primeiro título, o da Copa do Brasil, uma novidade também para o Flamengo, né? No ano seguinte, já com atuações mais regulares e gols de falta, levantou o Carioca. Marcelinho conquistou sua grande glória na Gávea em 1992, foi campeão brasileiro. Na Supercopa Libertadores, teve o grande revés, perdeu o título de 1993 para o São Paulo, desperdiçando uma cobrança de pênalti na decisão. Depois de mais de 200 jogos na Gávea, Marcelinho deixou o Flamengo brigado em 1993. Foi comprado pelo Corinthians por $500 mil e lá se tornaria uma lenda. A chegada de Marcelinho no Corinthians foi badalada, não apenas pelo valor da negociação, como também pela aposta no futebol do craque. O primeiro ano vestido alvinegro mudou o jogador de patamar. Marcelinho virou Marcelinho Carioca. Ganhou sua primeira convocação e foi protagonista na campanha do time no Brasileiro. O Timão chegou até a final, mas a decisão foi outro sofrimento para Marcelinho. O Palmeiras, com suporte da Parmalat para contratar diversos craques, acabou levando o título. Mas Marcelinho Carioca virou o mesmo ídolo da Fiel em 1995. Naquele ano, se vingou do Palmeiras, marcou 2 gols contra o rival no Pacaembu em duelo pela primeira fase. Um deles foi especial, acertou um foguete em cobrança de falta do meio da rua que superou Veloso. Na decisão contra o mesmo Palmeiras, Marcelinho foi novamente decisivo e em nova cobrança de falta, marcou o gol que levou a partida para a prorrogação. O Timão acabou com o caneco. E não foi o único caneco daquele ano, né? Marcelinho Carioca foi decisivo também na final da Copa do Brasil. Marcou tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. O Timão superou o Grêmio. Marcelinho marcou um dos gols mais bonitos da carreira em 1996, no clássico contra o Santos. Recebeu de Tupã, deu um chapéu no marcador e tirou do goleiro com um toque. O Corinthians terminou aquele ano sem título, mas Marcelinho já era uma lenda. Muitos dizem que Marcelinho fez uma breve escala na Espanha antes de conquistar o mundo. Foi mais ou menos por aí, né? Campeão paulista novamente em 1997, o meia acabou negociado com o Valência. A passagem no Valência foi breve. Foram apenas 6 jogos até Marcelinho voltar para onde era feliz. Voltaram os gols de faltas para o Parque São Jorge. Voltou o sorriso, né? Voltaram os títulos. A segunda passagem de Marcelinho pelo Corinthians foi ainda mais marcante. O meia voltou a levar o clube para uma final de brasileiro. Dessa vez sem deixar o título pelo caminho. Foram necessários 3 jogos para o campeão ser definido. Marcelinho marcou 3 e o Corinthians superou o Cruzeiro para ser campeão nacional. Marcelinho era craque nas decisões. Na final do Paulista do ano seguinte, voltou a castigar o Palmeiras, com um gol em cada jogo na final, para o Alvinegro ser campeão novamente. Nem a queda para o rival na Libertadores diminuiu a moral de Marcelinho Carioca naquele ano. O meia foi eleito craque do Campeonato Brasileiro e o Corinthians acabou campeão novamente. Por esse título brasileiro, o Corinthians ganhou uma vaga no primeiro Mundial de Clubes da FIFA, a ser disputado no Rio de Janeiro. Os pênaltis sorriram para Marcelinho e para o Timão, que acabou sendo campeão em cima do Vasco no Maracanã. Mas as penalidades foram cruéis com Marcelinho na semifinal da Libertadores no mesmo ano. O Pé de Anjo desperdiçou sua penalidade defendida por Marcos e o Palmeiras eliminou o rival. Em 2001, Marcelinho voltou a conquistar o Paulista pelo Timão. Neste mesmo ano, fez o seu único jogo pela seleção em eliminatórias, o que acabou sendo sua última de 4 partidas com o amarelinho. Ainda em 2001, Marcelinho deixou o Corinthians após uma briga com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Depois de tantos gols marcantes e títulos inesquecíveis, o craque foi para a Vila Belmiro defender o Santos. Foram apenas 3 meses na Vila, sem muito sucesso. O craque demorou a reencontrar o bom futebol e chegou a atuar também no futebol japonês pelo Gambá Osaka. Talvez o último momento de brilho de Marcelinho no futebol brasileiro tenha acontecido em 2003. Como protagonista e como camisa 8, ajudou o Vasco a ser campeão carioca. Depois da passagem pela Colina, seguiu como andarilho e jogou na Arábia Saudita, na França e voltou ao Brasil para fazer um bom ano pelo Brasiliense em 2005. No ano seguinte, teve uma breve passagem pelo Corinthians, marcada mais por polêmicas como a briga com o Mascherano do que com futebol em campo mesmo. Foram apenas 5 jogos, Marcelinho Carioca encerrou a carreira após bons anos no Santo André. Mas já longe dos holofotes, né? E 2009 foi o último ano do Pé de Anjo nos gramados. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal para nunca mais perder um conteúdo. Até a próxima!